se trata de complementos, nós podemos ter dois tipos de complementos: o complemento nominal e o complemento verbal. Nesta aula agora eu vou falar com você acerca de complemento verbal. Temos aqui um termo importante, é um termo integrante e por isso é um termo que depende de algo para existir. Então, quando se trata de complemento verbal, lógico, o próprio nome já fala, complemento verbal completa um verbo. Então, temos um complemento que vai complementar um verbo aqui. Então, para a gente primeiro fazer um pequeno resuminho aqui acerca do complemento. Veja só, temos então aqui ó, o complemento verbal aqui. Este complemento verbal, complemento verbal aqui. Complemento verbal, ele é um termo integrante, tá? Então, temos aqui, ó, um termo integrante. Por ser um termo integrante, ele depende de algo para existir. Ele não aparece do nada, não surge do além. E esse complemento verbal, qual é então a função dele? Claro, como o nome já diz, ele complementa. Ele complementa o quê? Complementa um verbo. E este verbo aqui, veja, por complementar um verbo, ele complementa um verbo que pode ser transitivo. Tem que ser um verbo transitivo. Tem que ser. Lembre-se de que o verbo transitivo, ele pode ser direto, indireto ou bitransitivo. Pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo, que a gente fala bitransitivo, né? Que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. A noção básica é assim: o verbo transitivo direto, ele vai possuir um objeto direto. O verbo transitivo indireto, um objeto indireto, e o bitransitivo, ele possui objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. O meu complemento verbal, ele vai sempre estar ligado a um verbo transitivo. Então, ele é integrante porque ele depende de um verbo transitivo, ó. Ele depende de um verbo transitivo para que ele exista. Outro ponto importante, vamos marcar então aqui agora duas situações que são essenciais. Nós podemos ter aqui, ó, um objeto que pode ser direto e o objeto que pode ser indireto. Então, esse complemento verbal aqui pode aparecer na função de objeto direto e na função de objeto indireto. Como que eu vou identificar isso? A ideia é assim, ó. O objeto direto é aquele elemento sem preposição, tá? Ele não tem preposição aqui. O objeto indireto, ele é o contrário, ele é com a minha preposição. Então, a diferença preposição, tá? Então, a diferença básica é a seguinte: direto sem preposição, indireto com preposição. Essa é a base que eu tenho aqui dos objetos. E os dois, claro, estão ligados a verbos transitivos. Eu posso ainda ter os objetos de várias formas. Eles podem aparecer na forma de um substantivo, na forma de um pronome. Então, nós temos várias formas de aparecer, mas teoricamente essa é a minha base. Complemento verbal, termo integrante, depende de um verbo transitivo e ele, por esse nome, ele complementa um verbo transitivo aqui. Eu tenho que dominar um pouquinho dessa parte da transitividade verbal para que eu consiga ter certeza e saiba identificar aqui um objeto. Começando agora comigo, vamos lá para o objeto direto. Deixa eu colocar para cá minhas canetas aqui, ó. Objeto direto, então, veja só, primeira ponto, exemplo importante aqui, né? Regra geral é um complemento sem a minha preposição aqui. Exemplo, então, vamos lá. Como é que eu faço a pergunta para ele? Veja só, a pergunta é assim, ó. Para eu encontrar um objeto, eu pergunto ao verbo o que
ou pergunta ao verbo quem. O que ou quem, tá? Teoricamente é assim. Então, veja só. Ana vende livros. Ana vende o quê? Livros. O pai abraçou quem? O filho. Você conhece quem? O José. Convidei quem? Então, veja que nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Livros, o filho, o José, meus amigos, todos são o quê? Objeto direto. Veja que aqui são termos que eles não estão iniciados por nenhum tipo de preposição. Essa é a base que eu tenho aqui. Segundo, né, Celso Cunha, que é um gramático de referência, bem importante, né, se um dia precisar de um gramático, ele tem uma referência muito positiva. Como é que o objeto pode ser representado? Vamos lá. Pode ser por um substantivo. Então, veja, amava a vida, a esposa e tinha muitos filhos. Então, veja que a base, quando ele fala que é um substantivo, é o núcleo do meu objeto, tá? O meu objeto, por exemplo, aqui, ó, veja, a vida, a esposa é um objeto todo, muitos filhos é o objeto todo. Então, o substantivo aqui, ó, ele é o núcleo do objeto. O objeto também possui núcleo. Na verdade, todos os termos possuem núcleo, que é a palavra mais importante. Então, eu posso ter objetos que vêm marcados pelo substantivo. É o mais comum que você vai encontrar, que é o substantivo. Continuando. Pode ter um pronome na função de substantivo. Como assim? O que é um pronome substantivo? É um pronome que não acompanha um substantivo. E ele exerce, é como se ele fosse um substantivo, porque ele está sozinho. Então, veja só. Não direi o quê? Nada. Essa palavra explica o quê? Tudo. Por mais que fique estranho, né? Não direi nada. Parece não direi nada, não direi. Então, não direi. Mas aqui eu tenho um pronome que está no lugar do complemento. Não direi o quê? Nada. Então, aqui é um termo sintático. Perceba que a sintaxe você analisa pela estrutura e não pelo sentido. Sempre você olha pela construção da frase aqui para poder entender isso aqui melhor. Continuando. Temos ainda a forma de um numeral. Nessa noite deixou quantos? 5 ou 6 estirados. Palavra ou expressão substantivada, ou seja, o que é um termo substantivado? Uma palavra que ela passa a ser substantivo pelo contexto. Então, veja só. Com que ânsia tão raiva, quero aquele outrora, tá? Outrora tem ideia mais de pensar em adjetivo ou advérbio, e aqui passa a ser um termo substantivado aqui. E também, olhe, marque aqui, pode haver uma oração na função de objeto direto. Nós vamos chamá-la de oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sei o que, se viu alguma coisa. Veja que eu posso fazer assim, ó. Não sei isso. Então, nós temos aqui uma palavra, que é essa palavra ser, que ela vai ter função aqui de conjunção subordinativa integrante. Então, essa é a minha base. Eu posso ter o quê? Vários termos que vão cumprir a função de objeto. Essa é a minha base. E o objeto, ele vai aparecer, claro, sempre que houver um verbo que permita isso. Continuando. Aqui, conceito de objeto direto preposicionado. Vamos lá. Aí você olha para mim assim, você acabou de falar, professora, que o objeto direto não tem preposição. E não tem, tá? O que acontece é o seguinte, o objeto vem ligado ao verbo. Então, quando se trata de objeto direto preposicionado, é porque eu tenho uma situação muito especial, são poucos casos que admitem essa construção, e aqui não é o verbo que exige o objeto, a preposição, mas é o objeto que exige a preposição. Ou seja, eu continuo tendo um verbo transitivo direto, aí é o objeto que exige a preposição. Exemplo para você aqui perceber isso melhor. Veja só. Vamos pegar aqui o verbo, ó. Amar. Quem ama, ama alguém. Aí disse a todos. Eu vou explicar um pouquinho esse disse aqui para você perceber a diferença. Comi, quem come, come alguma coisa. Quem toma, toma alguma coisa. Então, é assim. Bom, vamos olhar agora para o verbo amar.
Quem ama, ama alguém, tá? Se eu falar pra você assim, ó, eu amo meus filhos. Quem ama, ama alguém. Tudo bem. Agora, quando eu falo para você assim, ó, eu amo meus filhos, perceba aqui o verbo amar. Quem ama, ama alguém, é um verbo transitivo direto e aqui eu tenho objeto direto. Quando você usa a palavra Deus como objeto direto, ele precisa estar preposicionado. Então, a preposição aqui não é por causa do verbo, é por causa do objeto. E esse verbo amar aqui, ele continua sendo verbo transitivo direto. Diferentemente dessa daqui, ó. Disse a todos. Quem diz, diz algo a alguém. Então, a todos aqui, ó, a todos já tem a função de objeto indireto, por quê? Quem diz, diz algo a. Essa preposição aqui vem do verbo dizer, é diferente. Agora, outro exemplo aqui, ó. Eu conheci a todos. Opa, veja só comigo agora. Quem conhece, conhece alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Conheci quem? Todos. Tá, mas aqui a regrinha é a palavra todos é ela que exige a preposição aqui e não o verbo, entenderam? Então essa é a ideia. Quando eu trabalho com objeto direto preposicionado, não é o verbo que exige a preposição, mas é o objeto. Então a preposição está ali porque o objeto exigiu ou por uma regrinha como Deus e como todos, ou pelo sentido. Exemplo aqui agora do verbo comer, veja só. Quando eu falo comi da gelatina, o que você entende? Ó, eu comi a gelatina. Vou colocar a frase igualzinha aqui do lado, ó. Comi a gelatina. Comi a gelatina, tá? Ou tomaram as bebidas. Com o verbo beber e verbo comer ou tomar, você tem um sentido diferente. Então, por exemplo, eu falo para você assim, ó, comi da gelatina, eu comi uma parte. Comi a gelatina, eu comi toda. Tomaram das bebidas uma parte, tomaram as bebidas todas. Então, essa é a ideia. Quando eu coloco comi comida gelatina das bebidas, você fala que é uma parte delas. Então, não foi toda a gelatina, nem todas as bebidas, uma parte. Agora, tomaram as bebidas e comi a gelatina, aí é tudo. Por isso que aqui é o sentido que muda. Então, pelo sentido, você usa objeto direto preposicionado ou não. Então, esse exemplo aqui. Continuando, temos aqui agora uma regrinha básica desses tipos de situações. Veja, tá assim, ó. Geralmente, quando você tem verbos que exprimem sentimentos, tá? Por exemplo, você ama a outra. Então, e outra, isso aqui é um objeto preposicionado e aqui é opcional, tá? Essa preposição aqui, nesse caso, ela se torna opcional aqui. E nós temos também uma situação para evitar ambiguidade. Veja só, ao ladrão a polícia apanhou. Por quê? Aqui eu tenho uma frase fora de ordem, ó. Quem apanhou? A polícia apanhou, sujeito, verbo, e aqui é o meu objeto. E é direto preposicionado. Por quê? Na ordem direta, a frase ficaria assim, ó. A polícia apanhou o ladrão. Quando está na ordem direta, não tem dúvida de quem é quem, porque eu tenho aqui a polícia sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Como eu inverti a ordem e deixei junto, no mesmo lado, sujeito e objeto, para não confundir, você preposiciona o objeto, nunca o sujeito, tá? Essa é a base aqui. E temos uma situação em que é obrigatório esse tipo de objeto. Por exemplo, quando eu tenho um objeto com pronome oblíquo tônico, tá? Especificamente aqui, ó, mim, ti e si. Veja só. O garoto havia esquecido o quê? A carteira, a alegria e a si. Aqui, ó, esse a e esse azinho aqui, ó, os dois, eles são artigos.
Esse A aqui, ó, é uma preposição, tá? Porque as palavras mim, ti e si sempre vêm preposicionadas. Se eu colocar para falar para você assim, ó, ele se refere a mim, tá? Ou ele conhece a mim. Veja que a função é assim: quem se refere a alguém. Quem conhece, conhece alguém. Isso aqui é um verbo transitivo indireto, isso aqui é um verbo transitivo direto. Por isso, a mim, você tem objeto indireto e esse a mim é objeto direto preposicionado. Por quê? Aqui já veio a preposição do verbo, tudo bem. Aqui eu tive que inserir a preposição porque esses três pronomes sempre vêm preposicionados. Então, essa é a base que eu tenho aqui acerca do nosso objeto. Veja que tem que perceber, são vários casos? São. Temos mais um? Ainda temos. Vai comigo lá. Objeto direto pleonástico, é uma construção possível que a gramática faz que você pode construir. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aquela frase. Li todas as cartas. Essa é a minha ordem direta. Li o quê? Todas as cartas. Eu tenho o verbo aqui e o objeto direto. Mas eu posso... eu quis criar a frase que é estilo de escrita, tá? Não há uma regra aqui. Esse pleonástico você faz se você quiser usar. Então, veja. As cartas, li-as todas. Esse as aqui, os dois são objetos. Então, veja, o pronome acaba sendo pleonástico, ele está sobrando na frase. Geralmente você usa esse tipo de construção para dar ênfase ao objeto, por isso que a gente usa aqui. Outro exemplo, os convidados é meu objeto, cumprimentei-os um a um, objeto direto, e esse aqui é o pleonástico porque ele está sobrando. Então, são várias regrinhas sim, mas todas elas têm uma lógica e uma justificativa aqui para que elas existam. Agora, o objeto indireto. Vá comigo à tela de novo. Basicamente, a mesma regra, só que aqui ele vai ter o quê? Esse objeto sempre vai ter uma preposição aqui obrigatória. Então, veja, como é que pode aparecer? Quem gosta, gosta de algo aqui, você vai perceber que a preposição vem do verbo. Quem gosta, gosta de algo. Quem confia, confia em alguém. Quem desconfia, desconfia de alguém. Quem dialoga, dialoga com alguém. É a mesma coisa, pertence a alguém, duvida de alguma coisa. Sempre vai ser assim. Então, veja, quem gosta, gosta de quê? De música, confia em seus funcionários, desconfiaram do poder do funcionário. Dialogavam com elas, pertencia aos três e de que seria aprovada. Então, nós temos o seguinte, aqui nós temos um substantivo, aqui que é música, substantivo e palavra substantivada aqui. Aqui temos um pronome, aqui temos um numeral e aqui uma oração inteira na função de objeto indireto. Então, basicamente, é mais fácil identificar, porque você tem uma preposição ali marcada, é uma exigência que eu tenho ali. Então, não tem muito o que fazer, não. Podemos ainda ter verbos que têm os dois objetos, direto e indireto. Então, como é que eu vou identificar essa diferença? Direto sem preposição e indireto com preposição. Eles podem vir juntos quando eu tenho um verbo bitransitivo. Exemplo agora aqui na tela, veja só. Dei livros a todos. Vou perguntar aqui, ó. Dei o quê? Livros. Objeto direto. Ofereci o quê? Uma viagem. Objeto direto. Tá, e dei a quem? A todos, objeto indireto. A quem? Aos meus pais, objeto indireto. Veja que aqui a regra é assim, ó. Dei livros a todos. A preposição vem do verbo. Ofereci aos meus pais. Então, quer dizer que no objeto você tem a preposição que vem do verbo ali. Então, essa é minha base. Continuando, temos ainda o objeto indireto pleonástico. Da mesma forma que eu tenho o objeto direto pleonástico, também tenho o indireto pleonástico. A mesma regra. A ideia é assim, no pleonástico, a ideia é dar ênfase ao objeto. Por isso que você constrói. Então, uma frase feita de forma intencional, a pessoa ela quer escrever assim para dar ênfase ao objeto. Então, vamos lá para exemplos aqui, ó.
Aos meus pais, dedico-lhes este livro. Veja, aos meus pais, objeto, dedico-lhes. Esse é o meu objeto indireto pleonástico, ele está sobrando. Eu poderia fazer a frase só assim. Dedico este livro aos meus pais. Poderia fazer na ordem direta, mas a ideia é reforçar a mensagem mesmo, tá? Outro exemplo aqui, ó. Para os meus amigos, comprei-lhes estes presentes. Então, aqui eu tenho um objeto direto pleonástico. Esse é o indireto e esse é o indireto aqui. Ou seja, quando se trata de objeto pleonástico, a ideia é reforçar aquela informação que vem antes, porque ela vem anteposta, tudo que vem no início, que vem antes, tem um privilégio, porque tudo que sabe aquela ideia de que a primeira impressão é que fica? Então, tudo que vem antes recebe um destaque maior na hora da leitura. Por isso que você tem tipo de conjunção aqui. Temos, vá à tela comigo. Podemos ter objeto indireto formado por pronome oblíquo. Então, cuidado. Eu posso ter quais são os pronomes que fazem isso, ó. Me, te, lhe, nos, vos e o reflexivo se. Cuidado que, quando se trata dos pronomes o, os, a e as, eles vão ter função de objeto direto. Então, cuidado aqui, tá? Para você não se confundir. E os pronomes me, te, se, nos, vos, eles também podem ser objeto direto. Também podem ser objeto direto. Para isso, você vai sempre observar a relação com o verbo. Também podem ser objeto direto. Isso depende da relação com o verbo que a gente tem. Então, vamos lá. A vida naquela casa agradava-me muito. Agradava a mim. Veja que esse me aqui eu posso ler. Agradava a mim, tá? Pediram-me. Pediram a quem? Pediram a mim. Então, nós temos aqui um objeto indireto formado por pronome oblíquo aqui, tá? E o lhe e o lhes, eles são exclusivamente objeto indireto. Quanto mais esperavam lhe, oferecemos-lhe, tá? Então, esses daqui, eles são sempre diretos. Estes podem ser também diretos. Agora, esses carinhas aqui, ó, sempre são objeto indireto. E para fecharmos aqui, vem comigo, diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Os dois são termos que eles aparecem preposicionados. A relação é assim. O objeto indireto sempre se relaciona a um verbo, o complemento nominal a um substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. Então, você tem que olhar com quem uma expressão está ligada. Conforme a relação ali entre os termos, você tem a classificação correta. Então, olha o exemplo aqui para você perceber isso melhor. Tenho receio de errar. Receio é um substantivo. Então, de errar completa um substantivo. Ele não acredita em algo. Veja que na sua competência completa o verbo acreditar, por isso que é um objeto indireto. Seja obediente às regras. Obediente é um adjetivo. As regras completa um adjetivo, complemento nominal. Confio em você. Esse em você completa um verbo. Então, basicamente é isso. Você tem que olhar as relações. Na sintaxe, tudo é feito por meio da relação entre os termos. Então, para você saber se é objeto direto, indireto, complemento nominal, sempre tem que olhar assim, com quem as palavras estão relacionadas. É dessa relação sintática que você estabelece a análise correta. Então, se você não olhar a frase como um todo, não olhar o período como um todo, você pode ficar refém de uma análise. Então, sempre olhe o período todo. Fechou então aqui? Veja comigo. Complemento verbal, termo integrante. Ele é integrante porque ele depende de um verbo transitivo, ele não aparece do nada, ele depende desse verbo transitivo para existir. Função básica dele, complementa um verbo transitivo que pode ser direto, indireto ou bitransitivo. Aqui ele vai ter só objeto direto, só indireto, e aqui tem que ter os dois objetos para que ele realmente seja classificado dessa maneira.
Objeto direto, regra geral, sem preposição e o indireto com preposição. Atenção para os casos de objeto direto preposicionado. Aqui é o objeto que, em alguns momentos, exige a preposição. Então, fechando, quando se trata de complemento verbal, a base sempre é assim. Eu encontro um elemento, encontro o verbo. Começo minha análise pelo verbo. Depois que eu achar o sujeito, aí eu verifico o tipo de verbo que eu tenho. Se esse verbo precisar de complemento, quer dizer que eu tenho um verbo transitivo e, consequentemente, eu vou ter objeto direto e ou objeto indireto.